Paulo Cogos fez um post no YouTube dizendo que ele estava em vias de ser preso, porque ele participou de manifestações contra o isolamento e o monitoramento forçado das pessoas dentro dessa epidemia, e eu não quero discutir aqui se vale a pena destruir toda a economia ou se vale a pena perder o seu emprego, se vale a pena parar de trabalhar e parar de ganhar dinheiro para não pegar essa doença, se ela é grave nesse nível, não é o ponto desse vídeo. Mas óbvio que eu sempre vou ser contra e sempre vai ser errado forçar as pessoas a fazer isso. Porque você quer, ou na verdade, o Estado forçar as pessoas a fazer isso, sendo o monopólio da força, e óbvio que ele vai usar isso para os interesses corporativistas, para qualquer que seja o interesse dos políticos que estão participando disso, ou dos agentes do Estado que estão participando disso. Então o Cogos comparou o João Dória a um nazista, diz que ele é como se fosse um nazista e usaram lá um caixão na manifestação por causa do meme do caixão. E obviamente que o Estado, sendo um monopólio da força, os agentes do Estado, quando se sentem ameaçados, a única coisa que eles podem fazer é usar a força, óbvio. Óbvio que eles não vão usar argumentos, óbvio que eles não vão fazer um vídeo. O João Dória não vai fazer um vídeo no canal do YouTube dele respondendo, argumentando. Não, eles vão usar a força, obviamente. E aí o Cogos fez um vídeo de retratação, fez um vídeo pedindo desculpas à família do João Dória, um vídeo de 1 minuto, porque ele estava em vias de ser preso. Então vamos discutir sobre isso, quais são os meus pensamentos, o que eu acho sobre isso. Independentemente do que nós pensamos sobre o Estado e sobre a política, nós vimos o que aconteceu com Daniel Fraga. Daniel Fraga era o libertário mais influente do Brasil e ele simplesmente sumiu porque ele começou a atacar pessoalmente certos políticos e certos juízes, e isso acabou não dando certo e ele acabou sendo perseguido por essas pessoas. Isso é suicídio. Os agentes do Estado são extremamente poderosos, são pessoas com muito dinheiro, com muito poder, que podem acabar com a sua vida se eles quiserem. Então Daniel Fraga atacando pessoalmente juízes, políticos, isso acabou não dando certo na vida dele, e não apenas no canal, não apenas o fato dele ter parado de fazer vídeo, mas isso deve ter dado vários problemas também na vida pessoal dele, que eu espero, obviamente, que ele tenha saído com os bitcoins, que ele tenha pegado tudo e sumido e não tenha tido nenhum problema pessoal com isso. Mas no caso do Daniel Fraga, ele ainda atacou juízes, outros tipos de agentes do Estado que não são exatamente os políticos. E isso é pior ainda, porque os políticos, eles mais ou menos estão fazendo o papel deles de ser uma fachada, de ser tipo um circo. Política nada mais é do que um circo, onde os políticos são palhaços que estão ali exatamente para entreter, para dar pão e circo para as pessoas ficarem olhando e falando: olha lá, esse aí é o meu candidato, olha lá, esse candidato é o candidato do Bolsonaro, esse aqui é feio, esse aqui é bobo, esse aqui é ruim, esse aqui é bom. É exatamente para isso que serve os políticos, para as pessoas ficarem olhando igual uma torcida de futebol e torcendo e se emocionando e votando. É para isso que eles servem, basicamente. Eles não servem para organizar o Estado, porque já tem vários outros tipos de agentes no Estado que organizam as coisas, que não são políticos, que não são eleitos, certo? Que é um sistema totalmente diferente. Corporativistas, por exemplo, que são os donos de grandes empresas aliados ao Estado, que compram o Estado, basicamente, e usam o Estado como ferramenta para eliminar concorrentes. Ou seja, tudo isso não participa de voto, não participa de democracia. As pessoas nem sabem quem são essas pessoas. Elas querem ficar invisíveis. E isso acontece com basicamente todos menos os políticos. Os políticos servem para ser essa fachada, para você pensar que esse aqui é o Estado, que esse aqui te governa. E não é bem assim, na verdade. Eles nem são os mais poderosos. Os mais poderosos são outras pessoas. Então, quando você ataca essas pessoas que querem ficar invisíveis, aí é que dá mais merda ainda. Mas às vezes dá merda atacando político também. No caso do Paulo Cogos, e nazismo também é como se fosse o diabo. Todo mundo que discorda de você chama de nazista, você chama de fascista. Então é o equivalente de xingar a mãe dentro da política. E aí o Cogos associou o João Dória ao nazismo, apesar de que sim, tem semelhança, que é a semelhança da ditadura, de querer controlar as pessoas, assim como tem semelhança com qualquer ditadura. Então os políticos, por eles já terem esse papel de fachada, de palhaçada, de torcida, então ninguém liga se você xingar político, eles esperam que realmente tenha gente
xingando algum político, que os bolsonaristas vão xingar o Lula, que os petistas vão xingar o Bolsonaro. Isso já é esperado, por isso todo mundo pode xingar à vontade e não dá nada. Eu achei até estranho ter dado algum problema nesse caso, talvez porque foi uma coisa mais pessoal, como se fosse uma ofensa pessoal. E, é claro, a resposta do Estado é querer prender, querer usar a força, porque ele só conhece essa linguagem. O Estado é o monopólio da força. É isso que o Estado é. Então é isso que ele vai fazer para resolver qualquer problema. Se você acha que ele está fazendo outra coisa, você é que não está entendendo o que é o Estado. Agora, já é esperado que as pessoas vão ficar torcendo, vão ficar xingando políticos e vão ficar adorando políticos, mas não é tão esperado que elas vão fazer isso com juízes e policiais e corporativistas. Então, foi nisso que o Daniel Fraga se ferrou bonito, porque ele começou a atacar policiais, juízes e outro tipo de pessoas que elas não fazem parte do circo. Elas não estão ali na fachada, elas são um Estado sério mesmo. O fuzil na sua cara, literalmente, e aí é que você se ferra se você atacar essas pessoas. Tem gente dizendo que o Paulo Cogos traiu o movimento, você é um fraco, você se retratou. Só que ele tem uma arma na cabeça dele, ele tem um Estado ameaçando sequestrar ele e colocar na prisão. Então ele não está fazendo isso porque ele acredita nisso, ele está fazendo isso como defesa, como uma forma de se preservar. É ridículo você achar que uma pessoa tem que se sacrificar, tem que ser presa, tem que morrer, tem que perder suas propriedades, perder sua liberdade para ficar repetindo o que ela acredita. As pessoas que dizem isso, em geral, não estão fazendo absolutamente nada pelo libertarianismo, enquanto que o Paulo Cogos já está há anos, já alcançou milhões de pessoas com as suas ideias. E agora ele simplesmente está evitando, está se preservando, que é a decisão certa, para que ele possa, inclusive, continuar espalhando libertarianismo e sendo contra o Estado no futuro. É simplesmente ridículo dizer que ele não deveria pedir desculpa, que ele deveria ser preso. Simplesmente absurdo e só alguma pessoa idiota falaria isso. Então, resumindo, é muito bom ser contra o Estado, é muito bom ser libertário, é muito bom ser a favor da ética. O que não é uma boa ideia é você atacar pessoas diretamente, pessoas que fazem parte do Estado, comprar briga com elas, porque elas são poderosas, elas podem ferrar a sua vida, e principalmente com aquelas pessoas que não são políticos, juízes, polícia, corporativistas, e você comprar uma briga pessoal com essas pessoas é suicídio, porque essas pessoas elas estão lidando com o aspecto força do Estado, sendo que o Estado é o monopólio da força. Os políticos estão lidando com o aspecto circo do Estado. Eles estão lidando com o aspecto de fazer palhaçada e tirar sua atenção, prender sua atenção. Na verdade, os políticos são mais entretenimento do que qualquer outra coisa. Eles querem que você ache o Estado uma coisa entretenedora, uma coisa importante, uma coisa emocionante, uma coisa que define a sua vida e assim você participe da política e vote e nunca questione que tudo isso está errado. E é por isso que xingar político não dá nada, porque é pra isso mesmo que serve a política, serve pra fazer times de futebol. Então o Cogos e outros canais libertários, se quiserem evitar esse tipo de problema no futuro, evitem atacar pessoas específicas do Estado. Fale do Estado como um todo, fale do Estado em geral, fale de situações em geral, ou seja, sutil. Às vezes você pode expressar melhor a rejeição a alguma coisa sutilmente do que xingando grosseiramente aquela coisa. E a própria pessoa que você tá criticando sutilmente nem vai perceber o que você tá fazendo. Afinal, que sutileza que o Estado tem, que inteligência que o Estado tem, a não ser a inteligência de roubar e emburrecer as pessoas. Não cometam suicídio, preservem o seu trabalho. Quem tá fazendo trabalho pelo libertarianismo, preserve o seu trabalho pro futuro. Se tem estratégia, seja sutil. E no caso do Cogos também, cuidado para não perder o seu canal no YouTube, porque ele já perdeu muitas contas no Twitter, no Facebook. Então a gente tem que fazer isso com bom senso, com estratégia a longo prazo. E também o que vai adiantar não é ficar xingando. Você não vai combater nada xingando. Você vai combater, na verdade, com conhecimento, com a razão. Então muito obrigado e até o próximo vídeo.